Olá, bom dia, bem-vindos à nossa meditação sobre a graça. Hoje estamos no dia 1º de dezembro, o tempo passa bastante rápido, né? E eu gostaria de ler com vocês em Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira, como também os demais. Então, Paulo, em Efésios capítulo 2, 1 a 3, ele está falando da condição humana sem a graça de Deus. A primeira condição é que nós estávamos mortos, separados de Deus, mortos na nossa forma de andar e no fato de que não passávamos ao lado do alvo de Deus para a nossa vida. É o que a palavra pecado quer dizer, tá? Que vem de uma palavra grega que quer dizer não alcançar o alvo. E a outra palavra, querendo a transgressão, quer dizer entrar no lugar onde você não deve. Ou então não andar na direção certa. Então estávamos mortos. Em seguida ele diz também que éramos escravos. Escravos do mundo, escravos das forças do mal e escravos da carne. E aqui nesse texto, no final do verso 3, ele está dizendo que então estávamos condenados. Éramos, por natureza, filhos da ira. Estávamos debaixo da condenação e da ira de Deus. Naturalmente, ou então por natureza. Isso me faz pensar em Romanos, capítulo 5, verso 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram. E neste mesmo livro, no capítulo 6, então 6 de Romanos, Paulo diz que o salário do pecado é a morte. A morte é gerada pelo pecado. A morte vem por causa do pecado. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, ele diz aqui. E por natureza, está nos nossos genes. E se você for sincero com você, se você julgar a si mesmo, porque você não tem o direito de julgar os outros, você pensar na sua vida sem graça, sem Deus, você vai ver que você tem, às vezes, pensamentos terríveis de morte, de miséria, de desejo de fazer o mal, de não amar o outro. Tudo isso é causado pelo pecado. O pecado é esse tipo de vírus de pior, milhares de vezes pior do que o Covid, que nos separa de Deus, de nós mesmos e dos outros. Por natureza, naturalmente, a gente merece a ira de Deus e não a graça de Deus. Se merecêssemos a graça não seria a graça, seria um salário. Mas aqui o salário é a morte. Porque o salário é algo que você merece. A graça é um presente. Estávamos mortos, condenados, em escravidão. Mas o que a graça nos propõe é o contrário. A graça nos propõe a vida eterna, um relacionamento maravilhoso com o Senhor, onde você vai amar os seus amigos, mas também os seus inimigos, onde você vai orar pelas pessoas que falam bem de você e vai abençoar aquelas que amaldiçoam você. Isso só é possível na vida eterna. Ou seja, uma nova vida que Deus te dá agora. Não só para quando você morrer. Porque em Cristo você já está morto para o pecado, para o diabo, para o mundo e vivo para Deus. Romanos capítulo 8, verso 1 diz: não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Enquanto quando você está na graça, não há mais condenação. Então, ao invés da ira de Deus se levantar contra você, você é banhado, você cai no oceano da graça de Deus. Tudo isso é obra do Senhor na cruz. Estávamos mortos, condenados, e a ira de Deus deveria cair sobre nós. Mas Deus nos propõe um outro caminho, o caminho da graça dele. A graça que nos transforma, que nos tira da lama e que nos coloca sobre a rocha, que é o Filho de Deus. Então, quando sairmos desses 3 versos, onde Paulo vai, então, falar da nossa condição,
A gente entra então no novo mundo, no novo reino, a partir do verso 4. Claro que aqui ele não está dando detalhes do que significa estar morto, condenado e escravizado, mas em Romanos capítulo 1, 2 e 3 ele vai dar detalhes do que significa estar nesta condição. Mas uma coisa é certa, é uma condição de perdição, de ira, de desprezo, de morte, de condenação. A graça nos propõe outra coisa. Que hoje nós possamos tomar posse dessa graça que nos tira da morte, da condenação e da ira. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus vos abençoe.